de 2 livros. Eu estou falando da Gleiciane Araújo, ela que é escritora, advogada, bióloga, master treinadora comportamental, também palestrante especialista em reprogramação de identidade, master coach business, e life, também aí na área integral sistêmico. Ela também é gestora e analista de perfil comportamental pela Febracis. Ela também é coach internacional pelo Instituto Brasileiro de Coach, o IBC, currículo grande, atuou também como servidora pública, é uma mulher cristã e está aqui com a gente hoje para falar especificamente sobre esse livro, mais esse livro, né, que ela participa, mas deixa eu deixar ela contar. Essa foi boa, deixa eu deixar, né? Essa redundância. Deixa ela contar pra gente um pouco mais, por isso ela está aqui hoje para falar desse trabalho. Gleiciane, um prazer recebê-la aqui, né? Já a conhecia aí na sua atuação pública como advogada, agora nessa área que pelo menos a maioria da população não sabe, muita gente já sabe, já utiliza do seu trabalho, já está mudando a vida aí com o seu trabalho. É um prazer recebê-la aqui, bem-vinda. Gratidão, Jota. É uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com você e com toda essa audiência extraordinária que você já tem há anos. Então, a satisfação, gratidão mesmo. E eu quero dizer que nada, nenhum livro, nenhum tipo de resultado na vida, ele acontece pelo mero esforço. Porque eu sempre falo, né, que a capacidade, ela sempre vem da sua identidade. Então, esse livro, por exemplo, eu olho para ele nada mais é do que resultado da mulher que eu me tornei. Então, a mulher que você se torna, a mulher que nós nos tornamos, ou as pessoas, a pessoa que você se torna, né? Eu sei que tem muitos homens aqui nos ouvindo e nos assistindo, é essa identidade que é capaz de trazer frutos, como escrever um livro, como tantos outros resultados que as pessoas buscam na vida. E é esse link que eu acho importante deixar bem claro, que é o que eu acredito. Gleiciane, antes da gente falar... Perdão, agora sim. Antes da gente falar especificamente das publicações que você participa desse seu trabalho, conta para o nosso ouvinte, para quem ainda não te conhece, apesar de você ser muito conhecida aí na cidade, conta um pouco sobre quem é a Gleiciane, você é daqui mesmo de Piranhas, conta um pouquinho aí dessa sua trajetória para o pessoal te conhecer. Eu sou filha de Piranhas, eu tenho muito orgulho de quem eu sou, de onde eu vim. Eu fui criada pelos meus avós e eu me recordo com muita gratidão de uma casinha bem pequenininha, feita daqueles tijolinhos, sabe, Jota? Uhum. Aqueles tijolinhos bem antigos. É poucas casas hoje em dia que tem aqueles tijolinhos. Sim. E uma casa muito pequena, onde o meu avô, ele foi responsável por me trazer essa essência de me preocupar com quem eu sou. Porque a minha condição e a minha circunstância na minha infância não era uma circunstância ou uma condição que me desse uma visão de chegar a ser quem eu sou. E eu sei que muitas pessoas que estão nos ouvindo olham muito para onde você está vivendo, para o que você está passando e pensar, isso ou aquilo que eu desejo não é para mim. E eu sou prova viva de que não importa a condição ou a circunstância, porque eu, criada pelos meus avós, não tinha uma família estruturada, como muitas mulheres que eu conheço. E, graças a Deus, fui uma das primeiras pessoas a trazer outras pessoas da minha família para também performar na vida e para acreditar que os seus sonhos são reais e são possíveis de serem realizados, independente de onde você esteja inserida, independente da infância que você teve, da criação que você teve. Gleiciane, você conta nos seus textos, né, como eu e acredito que muitos aqui, não tiveram aquela tranquilidade familiar, né, teve problemas como muitos têm. E como é que foi nessa dificuldade que você enfrentou, que você narra nos seus textos, se tornar advogada, se tornar bióloga, né, trabalhar no serviço público com excelência por onde você passou? A gente sabe da sua trajetória aqui, foi com sucesso,
Como é que foi essa construção? Tem gente que diz, olha, eu nasci num lar um pouco desestruturado, eu não consigo. Eu desisto, vou ficar nessa mesmo, vou seguir o passo do meu pai trabalhava com isso, eu vou continuar. O que te fez buscar ser melhor, dar continuidade à sua família e crescer como pessoa? Uau, que pergunta, hein, Jota? Exatamente isso. Eu não vou contornar não, Jota, vou falar Sim. a verdade. O que me fez me tornar a mulher que eu sou hoje é exatamente o grande segredo que eu atribuo à vida de pessoas de sucesso, que é um relacionamento profundo e íntimo com Deus. E muitas pessoas devem estar ouvindo e falando assim, mas isso é muito óbvio ou muito utópico até. Mas isso não é tão simples assim. Porque a minha tese, aquilo que eu defendo, é exatamente que o meu relacionamento com Deus, Jota, ele teve um ponto antes da inteligência emocional e um ponto depois, que é o que eu venho trazendo de frutos hoje. Porque antes de eu ter esse governo emocional e essa clareza emocional, eu tinha muita dificuldade de ter constância e profundidade em me relacionar com Deus. Então, a minha tese é que se você consegue governar suas emoções e identificar na sua história e contar e narrar uma história de poder e relacionar-se com Deus em profundidade, você pode realizar e conquistar o que você quiser na sua vida. Mas um ponto estratégico que você que está me ouvindo pode trazer para si é, para você realizar qualquer coisa, desde uma coisa pequena a uma coisa muito grandiosa, você precisa acreditar. E o ato de acreditar, ele está conectado com os seus pensamentos. E os seus pensamentos, eles constroem e formam a sua identidade. Então a gente volta de novo no ponto. Eu fui construindo uma identidade e fui acreditando à medida que eu ia crescendo de que eu, Gleiciane, eu decidi não me conformar com condições e circunstâncias e me conectar com pessoas que pudessem me fazer acreditar que eu poderia mais. E o meu marido foi uma das principais conexões que mudou a minha vida. Porque quando eu o conheci, ele já era servidor público e eu passei a acreditar que eu também poderia ser servidora pública. E assim eu fui me conectando com pessoas que também escreveram livros, que são treinadores, que são palestrantes, que se comunicam bem. E eu também passei a construir a minha identidade a partir dessas conexões e a partir do que eu acredito, os meus resultados são coerentes com aquilo que eu acredito. E isso é para todo mundo e para a vida de qualquer pessoa e para qualquer resultado. Gleiciane, eu não vou dar spoiler aqui, porque eu quero muito que as pessoas leiam o livro, Governe Sua Vida. E daqui a pouco a Gleiciane vai explicar mais pra gente sobre esse livro, que ela entende bem. Mas lá no livro você conta que passou, né, por situações complicadas, né, foi diagnosticada com depressão, mas você narra lá que nesse momento que você chegou na depressão, você tinha um nível de sucesso já. Tinha sua casa própria, já estava aí na sua carreira, né, a família bonita que você construiu, e mesmo assim você chegou nesse momento depressivo. Gostaria que você falasse desse momento, Gleiciane, porque às vezes as pessoas acham, eu já ouvi muita gente, quem está nos assistindo agora, inclusive, já deve ter ouvido isso também, mas depressão, isso é frescura, isso é falta do que fazer, né? Infelizmente tem esse tipo de preconceito. Gostaria que você falasse desse período, porque como você já me contou, e pelo que eu li dos seus textos, foi um momento importante para chegar até onde você chegou hoje. Exatamente. Eu conto, né, tem uma parte do livro que eu falo assim, que uma frase que eu ouvia muito era: nossa, mas você tem tudo, Gleiciane, por que você tá aí chorando, depressiva, né? Essa frase, ela marcou a minha vida, enquanto eu estava passando por aquele momento de muita depressão, transtorno ansioso grave, eu tinha pensamentos suicidas, inclusive, e nós estamos até no mês, né, que dá um enfoque maior, né, contra a prevenção dessas doenças mentais. E eu posso dizer que a depressão, na minha vida, ela aconteceu porque eu tinha tudo o que era acessório na vida.
Porque eu costumo dizer que você não é o seu papel. E eu era uma mulher que eu vivia apenas os meus papéis na vida. Então eu era uma workaholic, né, que eu falo, que eu era viciada em trabalho e eu me dava muito bem no meu trabalho, porque eu era focada, hiper focada no meu trabalho. E só que eu era só isso. Eu não sabia quem eu era na minha essência. Eu não tinha uma base, um fundamento, como uma árvore, né? Que tem suas raízes, como suas raízes fincadas. Então, era como se uma árvore estivesse sem suas raízes. Imagina uma árvore grande, que tem uma estrutura enorme, mas que qualquer vento pode derrubá-la. E foi o que aconteceu comigo. Algumas situações começou a me desestruturar. E ali eu percebi, depois foram 9 meses de depressão profunda, depois que eu passei por esse processo, eu percebi que quando eu estava nesse processo de depressão, na verdade eu, Gleiciane, eu estou falando de mim, eu era uma pessoa extremamente arrogante e orgulhosa. Por quê? Porque eu achava que eu era autossuficiente em mim mesma. E a depressão na minha vida, ela veio trazer a consciência de que eu não sou nada sem a minha identidade, sem a minha família forte e governada, sem as minhas emoções alinhadas e sem uma história que eu pudesse contar da minha vida de uma forma prazerosa, de uma forma poderosa. Porque até então eu contava uma história de vitimismo, de alguém que foi injustiçada pela vida, e tudo aquilo que eu contava, na verdade, estava se tornando uma realidade. Até eu chegar ao ponto de ter depressão e querer realmente suicidar, mesmo tendo emprego, família, filhos. Mas, na verdade, tudo isso são acessórios. E eu costumo dizer que o essencial é a identidade. É a base de uma vida realmente plena. Isso que você toca, Gleiciane, é muito interessante, porque volta e meia a gente fala, nossa, mas quando alguém chega ao ponto mais trágico, que é tirar a própria vida, você diz assim, nossa, mas aquela pessoa tão bonita, né? Um bom emprego, uma casa boa, e de repente, numa manhã, encontra lá a pessoa sem vida, né? Muita gente acha que o depressivo é aquele derrotado, destruído financeiramente, e não é bem assim, né, Gleiciane? Não. Pelo menos eu sempre gosto de enfatizar o meu exemplo, porque se a gente fala de uma maneira genérica, pode ser que alguém até se sinta, né, constrangido ou ofendido. Então, assim, eu realmente tinha tudo. Inclusive, no ano em que a depressão explodiu na minha vida, foi o ano que eu tinha acabado de me mudar para minha casa nova. Sim. Eu tinha um carro zero, uma casa nova, e eu olhava para tudo aquilo e não tinha sentido para mim. Por quê? Porque a base, o meu relacionamento com Deus estava muito aquém do que é o que eu vivo hoje e é quem eu sou hoje. Então, assim, eu gosto de enfatizar que a inteligência emocional ela foi um marco na minha vida. Para eu sair da minha posição de vítima e vítima das circunstâncias e das condições, para me tornar uma mulher capaz de criar os meus próprios resultados e mais, ajudar outras pessoas a também criar os seus próprios resultados e fazer com que a minha vida faça sentido na vida de outras pessoas. Isso, para mim, hoje, é algo impagável e é o que me dá plenitude na minha vida. Meus amigos ouvintes e espectadores, nós estamos recebendo hoje a Gleiciane Araújo. Por que a gente está trazendo todo esse contexto? Apesar de tudo isso, hoje a Gleiciane, ela ajuda outras mulheres a passarem por momentos difíceis. Às vezes, nem são momentos difíceis, mas as mulheres estão perdidas, né? Sem saber muito bem o que fazer com o seu futuro, com até o atual também, e ela trabalha justamente com isso. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar, a gente está fazendo esse contexto para você entender nessa construção até ela chegar a esse momento, mostrando para quem está com esses problemas hoje que existe um caminho, existe uma solução. E a gente vai apresentar daqui a pouco, inclusive, os 2 livros que a Gleiciane participa. Tive a oportunidade já de ler um deles, né, o capítulo onde ela esclarece, por isso que a gente está trazendo todo esse contexto para você entender, né, toda essa construção. Gleiciane, e você fala muito, primeiro, que você diz lá no seu livro, que a base de todo o seu método
né, é o reino, é a palavra de Deus, é o nosso Deus, como você cita lá, inclusive. Nosso Abba. Sim. A sua saída desse momento, Gleiciane, de depressão, passou por isso também? Do seu apego com a palavra de Deus? Conta pra gente agora a saída, já que a gente falou do momento ruim. Olha, a saída da depressão é algo assim que eu acho incrível, assim, e extraordinário e sobrenatural. Porque é exatamente um dos pontos, e nem vai dar pra gente entrar muito a fundo, mas pode despertar dúvidas. E eu quero deixar aqui aberto para quem quiser mandar depois perguntas, viu, Jota? Depois a gente pode trazer essas perguntas e trazer um momento para trazer, sanar as dúvidas. Ó, a Gleiciane não disse ainda, mas a gente tem surpresa por aí no futuro, viu? Projetos muito interessantes nessa conversa que a gente está aqui. Então, se eu fosse você, eu acompanhava para você entender o que vai acontecer depois. E, inicialmente, o meu primeiro marco para sair da depressão, o primeiro passo, foi uma libertação espiritual que eu recebi. Participando de um culto onde eu ouvi a palavra ministrada, e aquela palavra ministrada, ela conseguiu como uma semente que perfura uma terra que foi revolvida. Aqui quem entende de agricultura, ou quem já plantou uma mandioca na vida, ou milho, entende o que é uma terra preparada para receber uma semente. E naquele momento, aquela palavra, ela conseguiu abrir essa terra, né, que é a minha mente. E aquela palavra, ela gerou em mim um inconformismo muito grande. E em 2 dias, Jota, em 2 dias eu fui liberta daquela depressão de maneira espiritual. Só que aí veio o grande lance, né, que eu falo que Deus me direcionou. Quando eu fui liberta dessa depressão de forma espiritual, Deus me deu um comando. Ele disse, vai estudar inteligência emocional, vai se aprofundar e se aprofundar nisso. E muito sem me questionar, e naquela direção de Deus mesmo, ouvindo mesmo, Deus falar comigo, eu fui. E aí veio uma segunda parte, que foi não apenas ser liberta da depressão, mas construir essa identidade e governar as minhas emoções. Porque a libertação espiritual, para mim, ela foi como uma alavancagem para viver o extraordinário que eu nem imaginava que existia. Porque eu até confesso algo aqui para você, Jota, que antes de passar por tudo isso, eu não acreditava que existiam pessoas boas. Eu tinha muita dificuldade de acreditar, porque como eu era uma menina muito ferida, eu tendia, Jota, a dizer sempre, o meu lema era, eu prefiro ser temida do que ser amada. É aquela visão que o mundo é uma selva. É. Então, assim, eu tomei a frase de Maquiavel pra mim, né? Como... Eu falei assim, eu prefiro ser temida do que amada. Ou seja, você não precisa de me amar, não. Me respeita que tá bom. Sim. Então, eu levava a vida desse jeito. E os meus relacionamentos de amizade, no trabalho, era essa selva mesmo de competição, porque eu também não fazia questão. Então, quando eu comecei a me aprofundar na inteligência emocional e trazer um novo significado para minha vida, porque, resumidamente, é isso, você olha para sua vida e você dá um significado de poder para sua vida. E aí eu consegui sair disso, porque não basta você ali ser liberta, Deus te cura de alguma coisa, isso é um start. É como se Deus estivesse dizendo para você, ó, aqui acorda. Você recebeu um pontapé, agora vai mais, aprofunda mais, busca mais. Gleiciane, tem gente me ouvindo agora, nos escutando e assistindo, dizendo assim, não, eu sou inteligente, eu só tirava 10 na escola e na faculdade. Então, eu sou inteligente, eu já tenho um passo dado. Mas não tem nada a ver com isso, né? Para o nosso ouvinte entender. Não. Conta pra gente, Gleiciane, o que é essa inteligência emocional que você cita bastante? Até em off, meus amigos, ouvintes e espectadores, a gente conversou e falou sobre isso. Até entendi um pouco mais sobre essa questão da inteligência emocional e descobri que eu sou meio burrinho nessa parte. Estou precisando ficar mais inteligente. Gleiciane, conta pra gente, o que é a inteligência emocional? Olha, a inteligência emocional é a capacidade de você ter consciência das suas emoções, consciência das suas habilidades, dos seus pontos fortes e também consciência das suas limitações. E conseguir usar de forma potencializada as suas maiores forças e conseguir dominar aquilo que não é uma força tão forte em você. Como, por exemplo, eu, Gleiciane,
a minha natureza é uma pessoa muito impetuosa, né? Então, a inteligência emocional, eu consigo segurar essa impetuosidade e esperar um tempo mais para decidir de falar. Por quê? Porque eu tenho consciência de que ser impetuosa de forma aleatória pode ser prejudicial para as minhas relações. Então, esse domínio de ter consciência de quem eu sou, tanto dos meus pontos fortes, quanto nas minhas imperfeições, que eu posso dominar ou potencializar a depender do momento, a depender da pessoa, isso é governar a vida, é dominar o mundo de uma forma extraordinária. Porque se você não consegue se dominar o que você fala, o que você pensa, direcionar suas ações para um objetivo específico, você não governa mais nada. Então, governar as emoções é basicamente isso. Imagina um navio, Jota. Um navio que ele tem tripulantes e ele tem ali alguém que comanda aquele navio. Então, ele tem um mapa, ele tem um GPS e ele tem um destino. E ali ele governa aquele navio, porque ele sabe o que pode acontecer se o navio der algum problema, ele sabe qual é a reação, qual é a ação que ele tem que tomar. Agora, o contrário, o que não tem inteligência emocional. Imagina um navio com tripulantes, com uma potência máxima, com uma carga, um navio riquíssimo, grandioso, sem uma direção, sem ter certeza de onde ele vai chegar, com um mar imenso, que é a vida que nós vivemos, e simplesmente esse barco à deriva num mar, num alto mar. O que pode acontecer com esse mar, com esse navio e com essas pessoas? Com a vida que você vem levando? Pode acontecer que você vai naufragar em algum momento. Esse mar não vai ter um destino. Então, quando a gente não tem inteligência emocional, é um navio em alto mar, à deriva, literalmente, sem controle, sem governo. Gleiciane, essa questão da inteligência emocional, você falando, eu me lembrei. Tem gente que trabalha a vida toda, é um profissional dedicado, ele se esforça muito, ele está sempre empregado, você não vê essa pessoa ociosa, mas também é sempre num emprego diferente, é num lugar diferente. Entra nisso também, na questão profissional, Gleiciane, aquela pessoa que não consegue lidar ali com determinadas situações e fica, não tá bom, ao invés de ele resolver o problema, ele foge para outro lugar. Influencia também nisso que você está dizendo? Totalmente. Jota, eu não sei se a maioria dos ouvintes tem clareza, mas tem um dado que é muito assustador, profissionalmente falando, em que 10 contratados em uma empresa, contratados via currículo, pelo seu currículo, pelas suas capacidades técnicas, 8 são demitidos por falta de gerenciamento emocional. Ou seja, se você não tem capacidade emocional de lidar tanto consigo mesmo, porque a inteligência emocional ela começa em nós, individualmente, você não vai ter capacidade de se relacionar com outras pessoas. E se você não tem capacidade de se relacionar, você não consegue extrair do outro o melhor que ele tem. E automaticamente você nunca vai entregar de si mesmo o melhor que você tem. E você acaba acreditando que o problema é o lugar e as pessoas. E, na verdade, o problema é a ausência da competência de se relacionar consigo mesmo e com as outras pessoas, respeitando a sua própria imperfeição, a do outro, e ainda mais, potencializando, captando do outro aquilo que ele tem de mais poderoso. Porque isso, para mim, que é o mais incrível. Porque quem tem inteligência emocional, Jota, sempre vai olhar para o outro e buscar o que ele tem de melhor. Ele não vai focar na imperfeição, porque todos nós temos muitas imperfeições. E, inclusive, você sempre nesse sentido fala muito de se conhecer. A gente, sempre que eu estou conversando contigo, vem isso. Descobrir a nossa verdadeira identidade. Parece um pouco difícil, Gleiciane. E aí, como é que chega nisso, né? Porque às vezes a pessoa vive a vida toda, até conversando contigo, a gente percebe isso e faz análise de outras pessoas. Acaba a vida, encerra a vida e a pessoa nunca descobre o seu melhor, às vezes vai embora sem utilizar aquilo que ele tem de melhor. Como é que se chega nesse ponto de nos conhecer, Gleiciane?
Jota, se eu falar para você que é um trabalho simples, rápido e que é uma mamão com açúcar, eu vou estar sendo mentirosa. Sim. É um trabalho duro, no sentido de uma busca mesmo profunda, mas até porque eu, Gleiciane, eu não acredito em coisas fáceis que são boas. Sim. Não que a identidade, que viver essa identidade é uma coisa boa e que tem um caminho que pode ser encurtado através de você ter um mentor do seu lado, né? Como isso pode ser menos doloroso? Você tendo alguém que vai pegar na sua mão e te direcionar nesse caminho. Mas essa identidade, eu vou fazer algumas perguntas aqui para os seus ouvintes e para você, que vai ficar um pouco claro de você imaginar. A identidade, ela sempre começa de onde você veio. Qual a fonte da sua existência? Tem pessoas que acreditam que vieram do macaco. E tá tudo certo. Até porque o meu esposo, quando eu o conheci, ele acreditava que nós viemos do macaco. Ele era defensor do darwinismo, né? Sim. Então, assim, tem pessoas que acreditam nisso. Só que isso, Jota, constrói uma identidade na vida dela. Tem pessoas que acreditam em outras coisas. Eu, por exemplo, acredito que eu vim da vontade perfeita e agradável de Deus. Entendeu? Que eu sou fruto de um espírito que Deus lançou aqui na Terra com um propósito. E aí eu pergunto, qual é o seu propósito? Por que você está aqui nessa Terra? E aí você volta de novo para onde? Para a fonte. Então, a identidade, ela sempre está conectada com a fonte da qual você é a origem. Você não é a origem do acaso. E aí tem uma coisa interessante que eu falo no livro, Jota, que é a identidade emocional e a identidade essencial. Sim. Eu, Gleiciane, antes da minha identidade essencial, eu vivia uma identidade emocional. O que significa isso? Eu acreditava que eu tinha que ser e viver de acordo com aquilo que eu via na minha infância. Eu tinha minha mãe, tinha ali meus tios, e eu acreditava que eu não podia ter uma família estruturada, porque eu não tinha aquilo. Aquilo não era normal para mim, não era comum. Então, o que acaba? Você acaba construindo uma identidade de acordo com a sua vivência ao longo da vida, com as suas experiências. E o que eu trago? Você não é as suas experiências apenas. Essas experiências, elas podem vir ser potencializadas através da sua essência. Mas as suas circunstâncias e as suas experiências ruins ou boas não podem determinar quem você é na vida. Então, aqui entra um ponto interessante. Como você pode começar a construir a sua identidade? Nesse livro, eu dou um método que é o ponto inicial. Sim. Comece a olhar para a sua história, para as experiências ruins e boas que você já teve na sua vida, né? Na sua infância, principalmente, Jota, do 0 aos 12 anos. Esse é o período em que nós construímos a nossa identidade, é do 0 aos 12 anos de idade. Passados os 12 anos de idade, não há muito o que se fazer em relação ao que uma pessoa adulta acredita. Sim. O que o adulto acredita, ele está ligado do 0 ao que ele viveu, do 0 até aos 12 anos de idade. Então, aquilo ali determina a vida dele. Só que o que a inteligência emocional faz? Ela faz que, se você trouxe só significados negativos das experiências que você viveu, é possível você dar um novo significado e construir a sua vida a partir desse novo significado. Por quê, Jota? Por que isso é importante? Porque você só vive a vida para frente de acordo com o reflexo daquilo que você viveu lá atrás. Sim. É como um retrovisor de um carro. Você só ultrapassa de acordo com o que você está vendo lá atrás. Se lá atrás não está vindo nenhum carro, você vai ter coragem de ultrapassar. Sim. É como você só vai direcionar a sua vida em realizar algo se você pensa, minha mãe realizou, meu tio realizou, meu pai realizou. Só que a inteligência emocional e aquilo que eu acredito, e a identidade, eu acredito o seguinte, não importa o que aconteceu lá atrás, você pode ser o primeiro
a transformar e a construir um futuro diferente a partir da sua decisão e a partir de quem você decide se tornar e a partir de tudo que você viveu e trazer isso como poder para a sua história. Forte, hein? É muito forte, é muito profundo. Essa afirmação é forte e é mais um motivo aí para você continuar com a gente. Você que chegou agora, nós estamos conversando com a Gleiciane Araújo. Ela é especialista aí em inteligência emocional, né? Entre outras coisas também que a gente vai conhecendo aos poucos aqui na rádio. Inclusive daqui a pouco a gente vai falar aí de um projeto para o futuro, um projeto muito bom que pretende ajudar muitas mulheres. Gleiciane, o seu método, você sempre disse que é baseado, aquela base, eu quero voltar nisso, que é a questão do reino, questão da palavra de Deus. Como é que você trabalha isso nos seus livros, nos seus textos e nas suas mentorias também? Como é que é isso? Explica um pouco melhor pra gente. Por exemplo, a nossa vida ela é pautada em valores e princípios. Tudo que alguém vive, algum resultado que ele tem na vida, está pautado em valores e princípios. Por exemplo, os meus valores e os meus princípios, eles são valores e princípios conectados ao reino. Para falar só sobre reino, Jota, deu umas 2 horas só para eu explicar o que seria o reino. Mas o reino, resumidamente, é um estilo de vida, né? Um estilo de vida, um lifestyle, de acordo com os preceitos, fundamentos, princípios e valores da palavra de Deus, que é o que eu acredito, que é o fundamento da minha vida. Qual é o fundamento da minha vida? Cristo Jesus. Então, tudo que eu falo nas minhas mentorias, tudo que eu escrevo, parte daquilo que é a fonte da minha vida, que é Deus. Então, assim, esse capítulo, ele até assim... Eu até falei pra você, né, Jota, aquele dia que a gente conversou. Se alguém vai ler esse capítulo, vai falar assim, meu Deus. É porque Deus, ele me entregou o final para eu explicar depois, num outro livro, o processo disso. Sim. Na verdade, a identidade essencial, Jota, é a cereja do bolo. É o resultado que, por exemplo, eu quero para a vida de todas as mulheres que eu me conecto. Sim. Que essas mulheres vivam a sua identidade essencial de forma plena. Em que elas não dependam de papéis na vida, que elas sejam quem elas nasceram para ser e elas foram formadas para ser, independente de circunstâncias e condições e independente dos papéis que elas exercem e vivem na vida. Então, ser uma mulher de identidade essencial, esse verdadeiro poder, na verdade é resultado de todo um processo, de toda uma jornada. Entendeu? Só que o lindo disso é que quando você se conecta, Jota, com alguém que já tem um resultado, você não precisa passar por todos aqueles anos de jornada que aquela pessoa já passou. Sim. Você tem um encurtamento de jornada por causa de um método. Então, o que eu acho lindo da inteligência emocional e de tudo que você vai aprender, ou, por exemplo, se eu vir aqui, Jota, e você me ensinar como ser uma radialista, você vai conseguir transmitir para mim, Gleiciane, o que você demorou 10, 15 anos para aprender, e você tem uma habilidade de fazer isso em 3 meses, em 6 meses. Então, existe um encurtamento de jornada por causa de um método, por causa de alguém que pagou um preço e decidiu deixar o egoísmo de lado e entregar segredos, códigos para acelerar os seus resultados e acelerar a sua vida. Eu acho interessante uma fala sua, parece um paradoxo, mas não é. Que é, você diz que para se ter uma vida plena, para se ter uma vida realizada, o reino é fundamental. E até para trazer esse contexto, às vezes você diz, olha, eu não sou cristão, mas não é justamente isso, né? Eu já falo reino para ninguém pensar alguma religião. São os princípios que o cristianismo trazem, que às vezes as pessoas que estão aí não têm acesso a isso, mas o cristianismo, ele é a base do mundo ocidental. As liberdades, o respeito à família, o respeito à sua individualidade, né? Você como ser humano, que a gente tem no mundo ocidental, diferente do mundo oriental, por exemplo, que tem uma série de cerceamento de liberdades e desrespeito à mulher, a outras religiões.
o que baseia a gente ter tanta liberdade aqui para ser o que a gente quiser, escolher a religião que a gente quiser, é até curioso isso, é o cristianismo que tem, a cultura judaico-cristã. Isso não tem nada a ver com a sua escolha religiosa. Exato. Mesmo você não sendo cristão, exato, né, Gleiciane? Exato. As pessoas acabam tendo a base da sua vida justamente na questão do cristianismo, o reino que você diz. E isso que você falou, Jota, é tão interessante, porque olha para você ver, antes de eu ter a competência e essa capacidade de me desenvolver emocionalmente, eu era uma pessoa extremamente religiosa. Eu tinha, mas era o que eu acreditava e era fruto do que eu havia aprendido na minha infância. Então eu acreditava e eu tinha dificuldade até de ministrar, pregar a palavra de Deus. Porque eu pensava assim, nossa, mas se eu pregar a palavra de Deus, a pessoa não vai lá pra minha igreja e, né, aí não vai dar certo. E aí depois que eu passei por esse processo, eu aprendi exatamente essa frase que eu vou citar aqui, ela é base de tudo que eu faço e de tudo que eu falo, porque eu fui liberta dessa religiosidade. E eu tenho clientes, desde clientes católicas, desde clientes que não têm uma religião específica, até clientes que são mulheres do reino, especificamente evangélicas. Sim. E eu sempre falo que mulheres do reino não tem a ver de ser evangélica ou de ser católica ou outra religião. Tem a ver com mulheres que decidem viver uma vida pautada em princípios judaicos cristãos. E você falou muito bem. Eu nem gosto de usar a palavra cristianismo, porque ela fica muito linkada a determinadas religiões. Então, por isso que eu sempre trago o reino, porque o reino é aquilo que Cristo veio pregar e nos ensinar. Então, toda vez que eu falo reino, é tudo aquilo que Cristo pregou e prega e que está na Bíblia de maneira clara e contundente. E qual que é essa frase, Jota, que eu sei que você falou? A frase diz assim, eu vou ler um pedacinho do livro, que diz assim, em outras palavras, para ser bem-sucedida, precisa acreditar para conquistar os seus objetivos na vida. E para isso é necessário encarar uma outra verdade, de que sim, é possível ter plenitude e completude em todas as áreas da vida, desde que se viva em obediência e em um relacionamento íntimo e profundo com o Abba Pai, o nosso Deus, e desfrutar do poder do Espírito Santo. Contudo, é aí que entra o dilema da minha tese. Justamente. Contudo, é impossível viver tudo isso. Viver, ou seja, viver um relacionamento íntimo com Deus, viver em obediência, sem antes governar a mente e as emoções. Justamente. Por quê? Porque eu era uma mulher do reino antes da inteligência emocional e eu tinha sérias dificuldades, Jota, de obedecer e de viver em plenitude e ter um relacionamento íntimo constante, consistente, profundo com Deus. Antes eu tinha essa dificuldade. Quando eu comecei a governar a minha mente e as minhas emoções, essas dificuldades, elas simplesmente foram eliminadas da minha vida. E o que aconteceu? Ali eu entendi que tinha uma conexão muito forte que me uniu à inteligência emocional. De entender que a inteligência emocional faz com que mulheres, homens, pessoas se relacionem de uma forma mais íntima com Deus. E tem um porquê disso, viu, Jota? Eu trago um pedaço no livro, mas tem um porquê que eu não sei se vai dar tempo, mas depois a gente pode falar o porquê que a inteligência emocional propicia esse relacionamento forte, profundo e íntimo com Deus. Tem um porquê bem específico. E eu quero falar aqui para a parte da nossa audiência agora que está nos ouvindo, Gleiciane. Existe essa questão, Gleiciane bem-sucedida, temos muitas mulheres, ainda bem, bem-sucedidas aqui na nossa cidade. E teve uma época aqui que todos os poderes, juíza, promotora, secretárias, todo mundo era mulher. Ainda bem. Tomara que continue assim, somente. Mas nós temos mulheres agora que estão passando por um monte de coisa ruim, né? Relacionamentos abusivos, aí quando eu digo é violência mesmo, é falta de cuidado mesmo. E algumas pessoas, você olha, poxa vida, como essa mulher continua vivendo com esse agressor, como essa mulher continua vivendo nessa situação, os filhos passando fome, tem toda a possibilidade dela crescer e ela não consegue sair daquele ciclo ali que só faz mal e ela não consegue. A inteligência emocional também pode ajudar nesse sentido, nesses outros
fatores da vida, é a pessoa conseguir sair de casa, procurar um emprego bom, a mulher dizer, ó, chega, eu tô fora disso, eu vou viver minha vida, eu quero algo diferente. É possível também com esse método, esses resultados, Gleiciane? Você tocou num assunto muito importante e a sua pergunta, ela é um pouco ampla. Ó, é possível? Fica à vontade. Quando diz é possível, se eu disser assim, é possível qualquer pessoa ter uma vida transformada, independente da circunstância, é possível. Só que tem um quê, tem uma vírgula aí. Desde que, Jota, aquilo que ela está vivendo hoje seja algo que, de fato, confronte ela no mais profundo do ser. Por que que eu falo isso? E aí entra até a minha participação aqui, porque, por exemplo, é possível uma mulher sair de um relacionamento abusivo? É possível. Por que que ela, muitas vezes, não consegue? Porque ela ainda não ouviu. Pode ser que ela ainda não ouviu uma palavra, uma frase que faça com que ela acredite que aquela vida ali não é o que ela merece. Não é o que ela nasceu para viver. Por quê? Porque ninguém, Jota, consegue permanecer numa situação abusiva a menos que ela acredite no mais profundo ser que é aquilo ali que ela merece. Aquilo ali é o máximo que ela merece na vida. E eu falo porque eu, quando namorava outras pessoas, eu já namorei outras pessoas antes de me casar, eu tive um relacionamento abusivo. E o start pra mim foi, peraí, tudo bem, não tive pai, não tive mãe, passei por um abuso sexual na minha infância, mas não é esse tipo de mulher que eu quero me tornar. E eu, inclusive numa festa, na pecuária eu tava, e caiu essa ficha pra mim, sabe? Foi algo, eu mesma. E eu disse, chega. Só que esse chega não é um chega racional, ele tem que perfurar o seu emocional. Ele tem que ir lá fundo naquilo que você é, naquilo que você... Sabe aquela fagulha? Se existir uma fagulha no coração dessa mulher e ela entender esse tipo de relacionamento, esse resultado não é aquilo que eu mereço na minha vida. Só que aí entra um grande ponto, viu, Jota? Você nunca vai ser liberta de um relacionamento abusivo se você não se tornar uma mulher diferente, que seja uma mulher desconectada daquele abuso. Como assim? Se você é uma mulher que, na sua infância, passou por abuso sexual, foi rejeitada pela sua mãe, rejeitada pelo seu pai, de algum modo, em algum nível, ou você foi uma mulher que não teve muita disciplina na vida, você vai se conectar a alguém que vai querer dominar você e rejeitar você, magoar você, maltratar você como você foi magoada. Então, esse tipo de relacionamento está ligado a como você foi, como você viveu a sua infância. Então, muitas vezes, tem muitas mulheres lindíssimas, mulheres bem-sucedidas, que vivem abusos nos relacionamentos, mas não está dizendo a respeito de quem ela é como profissional hoje. Isso está conectado e linkado com a vida que ela viveu na infância, ou com algum fato específico que desencadeou na mente dela a sensação de que eu vou ser sempre maltratada, vou ser sempre rejeitada, ninguém me ama, ninguém me valoriza, ninguém me respeita. E ela termina um relacionamento com um abusivo e entra em outro com outro abusivo. Por quê? Porque não adianta você trocar de relacionamento se você não se tornar a mulher que realmente entende que é uma mulher valorosa e valorizada para se conectar com um homem que vai te honrar e te respeitar. E aí se encaixa também, creio eu, em outras situações, né? Um emprego, um ambiente de trabalho tóxico, né? Uma situação de amizade que prejudica a sua vida, acaba englobando tudo isso, né, Gleiciane? Tudo. Porque fala muito de relacionamento, mas tem outras questões que freiam a vida da gente, parece que tem uma pedra amarrada na perna que a gente não consegue crescer, né? Eu trago, Jota, 3 eixos na vida, né? Nós temos o eixo do eu, né? O eixo eu, relacionamento com Deus, a minha vida emocional, a minha vida espiritual. Tem o eixo familiar, né? Que é o seu posicionamento dentro da sua família.
E tem o eixo do seu posicionamento profissional, o seu posicionamento business, né? O seu negócio, a sua empresa. Então, a depender, tem pessoas que são muito bem-sucedidas, Jota, apenas no profissional. Mas dentro do eixo familiar, ela tem problemas de relacionamento. Ou no eu. Ou no eu. A pessoa tá bem-sucedida, mas não tá bem consigo mesmo, né? Tem pessoas que conseguem performar, mas isso é uma armadura, viu, Jota? É como uma capa. Ela veste uma capa de eu sou profissional maravilhoso e realmente performa, como eu fiz muito na minha vida lá atrás. Mas quando ela se depara com o seu eu, sabe? Com a sua identidade, com quem ela é... E literalmente chora no banheiro, né, Gleiciane? Quando chega em casa. Literalmente. Literalmente. Então, uma coisa, Jota. Se você quer sair da situação e do resultado que você está vivendo hoje, tem algo que eu trago para os meus clientes muito forte. Você só vai continuar com esse resultado se você passar a mão na cabecinha dele, como você vem passado ao longo dos anos. Aí muitas pessoas podem olhar assim, não, mas esse resultado é ruim, eu não gosto dele. Não, você pode não gostar no nível racional. Racionalmente falando, você não está gostando do resultado. Só que de maneira emocionalmente profunda, você acaba deixando ele quieto. Acaba aceitando. Então, a aceitação faz você suportar. E tudo que você suporta, você perpetua na sua vida. Então, você só vai conseguir sair do relacionamento tóxico, de amizades tóxicas, quando você se torna uma pessoa diferente para não se conectar mais a essas pessoas. E quando você realmente abre mão daquela satisfação do conformismo. Tá bom assim. Ninguém muda, Jota, resultados deixando quieto. Deixa quieto. Ninguém. E por que eu falo? Colocando o problema para debaixo do tapete. Não, deixa quieto. Assim, até porque, Jota, eu falo, esse tipo de questão tem que ter muita coragem. Coragem, sabe para quê? Para sair da zona de segurança. Muitas pessoas chamam de zona de conforto, né? Mas eu chamo de zona de segurança, zona de controle. Porque você gosta daquilo que você controla. Ainda que aquilo seja ruim. Sim. Então, nós tendemos a evitar mudanças, evitar transformações na nossa vida, porque ainda que essa transformação seja algo boa, benéfica, é algo que naquele momento você ainda não consegue controlar. Gleiciane, aquela frase que diz assim, não exatamente, mas nesse sentido, é preciso recomeçar quantas vezes forem necessárias. É verdade, porque às vezes a pessoa pode errar seguidas vezes, né? Tenta, mas não consegue. Aquela história de nunca é tarde para recomeçar. Como é que você vê isso? Olha, recomeçar, se fosse para falar assim, Gleiciane, o que você gostaria de falar que você tem repertório? A palavra recomeço, ela significa muito para mim, Jota. Por que recomeçar significa muito para mim? E eu não acredito, Jota, nessa história de recomece quantas vezes for necessário, num sentido de, errou nisso, recomeça de novo, não. Ou desistir perante qualquer desafio, né? Que tem gente que faz isso. Assim, eu tive muitos motivos para desistir. Inclusive, fatos, né, recentes, né, de 2019, que a gente não vai abordar aqui, até nem dá tempo, mas assim, eu tive muitos motivos para desistir. Só que eu trago uma frase, até no meu outro livro, que ele diz assim, o recomeço nunca é o final. Ele sempre é um ponto para você recomeçar para uma vida extraordinária. O que significa? O recomeço que eu ensino e que eu prego e que é possível, você precisa recomeçar apenas uma única vez. E como que você nunca mais vai precisar de viver eternos recomeços, que é o que a sua pergunta disse? Sim. Você não precisa viver eternos recomeços. Porque se você se conectar com a sua identidade essencial, se conectar com um relacionamento profundo com Deus, restaurar, resgatar o significado de poder para a sua própria história, Jota, você nunca mais vai ter nenhum fato, nenhum acontecimento na sua vida como um fracasso. Você vai sempre controlar o seu futuro. Porque quem controla o seu futuro é somente uma pessoa que realmente deu um significado de poder para a sua vida, para a sua história,
governa a sua mente, as suas emoções e vive alicerçada, fincada como raízes profundas na sua identidade, entendendo quem você é em Deus, entendendo qual é o seu real propósito aqui na Terra e mais, vivendo isso de acordo com isso. Porque não adianta nada eu saber quem eu sou, eu sei que eu sou filha amada de Deus, eu sei, beleza. Mas você vive, você está vivendo isso? A sua vida é um reflexo de que você é filha amada? No sentido de quantas vidas estão sendo transformadas e restauradas através da sua vida? Porque se você me perguntar qual é, Gleiciane, o sinal de que você realmente é uma pessoa que tem uma identidade essencial alicerçada, fincada e que é uma pessoa que controla o seu futuro, controla a sua vida, governa a sua vida. Se essa pessoa, no que ela faz, no que ela realiza, outras pessoas estão tendo uma vida melhor, estão tendo a sua vida transformadas através da vida dela. Independente do que ela faz, independente do núcleo do serviço que ela presta ou do produto que ela venda. Olha, nossa conversa tá boa. Nosso tempo aqui já 1h34 da tarde. Tem muita pergunta para fazer. E é bom o tempo passar assim rápido, que a gente não consome, Gleiciane, todo o material para os nossos próximos conteúdos. Ih, mas nem se a gente ficasse conversando o ano inteiro aqui. Mas eu quero aproveitar, não posso deixar de aproveitar a sua presença para falar desse novo livro e dessa sua, né, entre tantas atribuições, escritora, né? Primeiro eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte que esse não é o primeiro, né? Não, teve é o segundo. um outro livro, eu gostaria que você falasse dessa sua trajetória de escritora. Olha, eu sempre falo, se você quer novos resultados, não queira novos resultados. Queira se tornar a pessoa capaz de criar esses novos resultados. Porque ser escritora, para mim, Jota, é algo que me toca profundamente. Porque quando eu lembro na segunda série, Jota, na segunda série, eu sentadinha na minha cadeira, né, ali na escola Costa e Silva, e eu tava com um diário e uma professora chegou assim, muito brava. Eu sei que ela tava passando por algum momento difícil da vida dela. Mas eu era uma menina na segunda série, eu tinha ali 8 anos de idade. E aquela professora pegou aquele diário, Jota, e jogou no chão. E ela gritou comigo e falou: "Você tá escrevendo poema? Isso é um absurdo." E eu ainda estava escrevendo de caneta ainda, Jota, porque naquela época era proibido usar a caneta. De jeito nenhum. E naquela hora, aquela professora ficou tão irada, ela ficou vermelha, ela passou mal, porque eu estava escrevendo num diário, escrevendo poemas. E o incrível é que naquele momento ali, Jota, houve um bloqueio ali. E eu comecei, ao longo da minha trajetória acadêmica ali, na minha infância, ter muita dificuldade de aprender. E eu achava que a minha identidade era de uma pessoa fracassada cognitivamente. E eu só fui reprogramar isso e dar um novo significado disso para minha vida de uma forma, assim, dar essa virada de chave, eu já tinha meus 20 anos de idade. Mas nunca, Jota, se alguém falasse assim, Gleiciane, você vai escrever um livro, você vai ser alguém que vai deixar um legado na sua história, eu não acreditaria. Porque eu tinha crescido achando que aquilo que eu gostava lá na minha infância era algo ruim, algo negativo. E algo que não seria bom para a vida das pessoas. Então, a minha identidade, a construção da minha identidade me permitiu eu acreditar que eu poderia, sim, transformar a vida de outras pessoas através da minha escrita, através da minha história e através do método e através de tudo aquilo que Deus revela para mim. Porque eu posso dizer e deixar bem claro, nada do que está nesse livro aqui, e eu posso falar até pelas outras autoras também, porque todas são mulheres do reino, nada do que está aqui vem de mim mesma, senão do Senhor. Então, todos os insights, todas as ideias que eu tenho a partir de livros, a partir de treinamentos, elas são processadas e essencialmente derramadas na minha vida através da inspiração do Espírito Santo de Deus na minha vida. Então, se eu escrevi esse livro, outro livro e os outros que virão, de fato,
pela glória de Deus e pela inspiração do Espírito Santo, porque tem coisa que, de fato, Jota, eu tenho que reler o livro para eu me lembrar. Então, assim, se fosse algo meu, eu não precisaria reler, se não fosse algo que viesse mesmo do Senhor para a minha vida. E foram 2 livros na sequência. O primeiro Foi no o ano primeiro passado, em dezembro, Mulheres em Performance, e esse Governe a Sua Vida agora no mês de julho. É um livro que junta aí. Nesse livro recente, agora, Governe Sua Vida, são quantas? 12 autoras. 12 autoras. E tudo proposital, né? Ser o número 12, que também remonta, né? E faz você se lembrar dos 12 apóstolos de Jesus. E cada uma conta as suas experiências para chegar aí no sucesso, né? Junto, obviamente, né, com o reino, né? Exatamente, Gleiciane. exatamente. Gleiciane, para quem está curioso já, para a gente poder deixar até sua acompanhante ali a almoçar, né? Também. Como é que as pessoas podem ter acesso ao seu livro? Meio físico, meio digital? Como é que funciona, Gleiciane? Tem. No meio digital, a gente está concluindo a página de venda para aquisição do livro, mas pode me chamar no meu Instagram, é Gleiciane Araújo N. Pode me chamar lá no meu Instagram. Pode entrar lá também, entrar no meu WhatsApp. E vocês vão lá, porque tem sempre live muito interessante, né? Conheço algumas pessoas que acompanham. Então, repete o endereço já para o nosso ouvinte começar a seguir. Gleiciane Araújo N, no final. E já vou dar um spoiler que tem muita novidade agora. Eu fiquei uns dias pausado nas redes sociais, porque estava nascendo um filho, né? Eu estava gerando algo extraordinário para transformar vidas, para impactar ainda mais vidas. Então, acompanha lá no Instagram, Gleiciane Araújo N, e também tem o canal no YouTube, Gleiciane Araújo Oficial. Gleiciane, e o seu trabalho? A gente trouxe aqui muita informação, tenho certeza que muita gente ficou interessada, né? É um assunto muito importante. Hoje em dia, essa questão da inteligência emocional, nos tempos que a gente vive, hoje o ser humano está tendo muitos problemas relacionados à mente, né? A depressão, transtorno de ansiedade, e às vezes simplesmente porque as pessoas não conseguem lidar com os próprios sentimentos, com as angústias, com as ansiedades, com o mundo hoje que é muito rápido e a gente quer saber de tudo, quer ter tudo e não consegue lidar com isso. Como é que funciona esse seu trabalho? Passe o contato aí para as pessoas conhecerem, para quem queira, né, se tornar, quem sabe, aí um daqueles que vai receber a mentoria da Gleiciane. Nossa, olha, para quem tiver algum interesse, eu recomendo de ir no link que está lá na minha bio, que já tem acesso a um grupo que vai receber com exclusividade, né, o que eu tô falando, que vai ser lançado agora, que é uma mentoria específica, eu não vou poder falar ainda, mas já pode entrar lá no link da minha bio no Instagram e entrar nesse grupo que vai receber de primeira mão o que vai acontecer e vai ter uma imersão, vai participar de uma imersão e aí vai receber tudo de primeira mão através desse link e pode entrar em contato lá no Instagram. Mas eu só digo, Jota, eu sempre falo que 98% das pessoas não estão dispostas a pagar o preço para viver o novo, para viver uma vida transformada. Então, eu sei que somente 2% de mulheres comprometidas, de mulheres que realmente dizem chega dessa vida que eu estou levando, realmente vai ter coragem de tomar uma posição e de pedir ajuda. Porque dizer que precisa de um mentor, dizer que precisa de ajuda, requer muita coragem. Sim. E muita humildade. Sim. Porque a humildade, eu gosto sempre de falar, é reconhecer o seu limite e reconhecer que outras pessoas têm chaves, como esse livro, que vai destravar portas que estão abertas na sua vida. É assim que eu vejo, por exemplo, você, Jota, hoje está sendo uma chave que está abrindo uma porta para mim. E isso é transformar vidas. E isso é fazer sentido na vida das pessoas. Porque eu acredito que a minha vida, que a nossa vida, ela só faz sentido de verdade para nós, a ponto de que nós tenhamos objetivos e sejamos felizes mesmo em nossas vidas, quando a nossa vida faz sentido na vida de outras pessoas. E isso é a base do reino, que é servir com aquilo de melhor que o Senhor deu para nós.